Fala rapaziada, tudo jóia? Marcelo Doa na área, aqui em vídeo extraordinário. E esse é um vídeo, eu acho que necessário, principalmente para você corintiano. Nas últimas 48 horas, aí uma enxurrada de notícia ruim que confunde a cabeça, cada um fala uma coisa e é tudo muito difícil de digerir, é tudo muito tenebroso, o futuro é muito escuro, obscuro pro Corinthians, né? E eu acho que nesse momento é importante a gente tentar entender o que, afinal de contas, está acontecendo com o Corinthians, para onde o clube está indo e se existe uma solução. Eu acho que essa é a grande pergunta que você, corintiano, está se fazendo nesse momento. Existe uma solução para tudo que o Corinthians está vivendo ou o clube realmente está em vias de fechar as portas, cair para a segunda divisão, não voltar nunca mais, virar um Araçatuba, ou enfim, o que vai acontecer com o Corinthians, o que está acontecendo. Então, eu preparei para você, especialmente, uma coisa que eu nunca faço, tá? Mas eu venci a minha própria preguiça, vamos colocar assim, para fazer uma apresentação para vocês sobre tudo que está acontecendo no Corinthians e nós vamos conversar sobre isso a partir de agora. A crise do Corinthians, seus fatores, atores, caminhos, é o pior momento da história do clube, gente. Isso eu posso dizer com certeza dessa história centenária, mais que centenária, tão gloriosa, né? Independente dos títulos que conquistou, deixou de conquistar, é um clube que tem uma das maiores torcidas da América, uma das maiores marcas do futebol sul-americano, que tem uma ligação com o povo mais pobre muito forte, tem uma série de requisitos, né, no seu branding ligados ao sofrimento, à superação, aquelas coisas que o esporte ensina pra gente. O Corinthians é a poesia do povo, como dizia o Dr. Sócrates, como dizia Osmar Santos. E hoje ele encontra-se no seu pior momento. Isso realmente não há nenhuma dúvida. E eu divido essa crise do Corinthians em três grandes blocos que conversam entre si e um explica o outro. A crise econômica, a crise política e a crise esportiva. Tudo está interligado, mas acho que uma coisa puxa a outra, no sentido de que acaba indo para o campo no final, né? Então, tanto é que o time está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar com o dinheiro, que é o que interessa. Reportagem do GE, recente, acho, se não de hoje, de ontem, saiu um balanço em março, aliás, do primeiro trimestre, perdão, que acho que nem está no site do Corinthians ainda, mas o GE teve acesso. E aqui está a evolução da dívida do Corinthians ao longo dos anos. Tá? O que está em laranja é o estádio, o que está em amarelo é o clube. Dá uma olhada no que vem acontecendo com o Corinthians nos últimos tempos. E esse valor aqui já é de 2024. Tá? Então esse aumento aqui de mais ou menos uns 130 milhões de reais a mais, né? de 1 bilhão 265 mil e 700, desculpa, de 1 bilhão 265 milhões e 700 mil reais para 1 bilhão 396 mil e 600 reais. Vamos fazer uma conta de padaria aqui rapidinha, porque eu sou péssimo de conta. 396 menos 265. São 130 milhões de reais de aumento dessa dívida do Corinthians. Nesse mesmo período, o que é do ano passado para agora, nós estamos em junho, então em 6 meses, a dívida do estádio aumentou em, se não estou enganado, 14 milhões de reais, quase 15 milhões de reais, só com o estádio. Tá? De onde vem essa dívida? Né? Você deve estar perguntando. Cada um fala um número, é uma loucura. Então, tá aqui, o estádio é grande parte desta dívida, a Neoquímica Arena, que o que o Corinthians consegue é pagar os juros dessa dívida e não efetivamente pagar o seu estádio, e aí os juros vão crescendo. Isso é igual dívida nossa aí de carro, casa, cartão de crédito. Passou da data, não pagou, é juro, não tem jeito. E aqui é o do clube. Então, o que está aqui nessa dívida do clube?
dívidas de contratos, de salários que não foram pagos, de direitos de jogadores, que eu nem coloquei aqui, de jogadores que entraram na justiça cobrando salários atrasados, FGTS, questões trabalhistas, né, de carteira assinada e tal, comissões de empresários, empréstimos de empresários, como eu coloquei aqui, empresários que emprestaram dinheiro ao Corinthians. Eu estive lá nos Donos da Bola essa semana e o Neto mostrou lá, são 200 milhões de reais só para empresários. De empréstimos, não é comissão que deixou de ser paga. É empréstimo, dinheiro que o Corinthians pegou a juros como se fosse um agiota para tocar a sua vida. Uma contratação enorme de moleques da base que a gente não sabe por quê. E está acontecendo de novo nessa gestão do Augusto Melo. E a demissão seguida de treinadores. Silvinho foi demitido. Veio o Vitor Pereira, esse saiu porque quis. Depois, esses últimos aí, Cuca, Luxemburgo, e para culminar o Mano Menezes aí, que está até na matéria, na reportagem do GE. Aqui, ó. O Corinthians até teve um superávit de 10 milhões, ou seja, teve um lucrinho ali de 10 milhões na operação dos 3 meses do ano, mas previa 35, quase 36. Então, esses 25 milhões abaixo aí do que o time esperava de... o que fica do que arrecadou para o que gastou. Positivo, mas muito menos positivo. Ou seja, o clube gastou demais, né? 130 milhões. Ou seja, o clube gastou uma série... Gastou mais de 100 milhões, né? Acho que está até aqui no slide posterior. Contratou 130 milhões em jogadores, 11 jogadores contratados que até agora poucos deles renderam alguma coisa. Com o que aconteceu ontem, perde um terço praticamente, mais um pouco menos, né, de um terço, do 20%, vamos colocar, do seu faturamento, 370 milhões de reais, dos quais acho que 60 milhões a Vaidbet já tinha pago. Então o rombo é um pouquinho menor do que isso aí, mas vai deixar de arrecadar isso ao longo do período. A multa do Mano, que pelo que disse o Augusto Melo, precisa ver se é verdade, né? Está em 13 milhões de reais. A multa estipulada pela gestão anterior no finalzinho dela, né, do Duílio. O que teria para arrecadar, o que poderia vir de dinheiro extra, sem falar de venda de jogador, que aí é para o meio do ano. Não vem, porque o Cássio foi embora de graça e o Carlos Miguel está indo embora por 4 milhões de euros, que é nada. Né? Coloquei aqui reais, está errado, gente. É 4 milhões de euros. Dá mais ou menos 28 milhões de reais. A multa dele era 50, para você que não viu. Descobriu-se agora que a multa dele era de 50 mil, mas um pedido do seu empresário Alduílio Monteiro Alves era que ele reduzisse para 4 milhões no seu último ano, ali perto do último ano de contrato, para que ele pudesse ir embora para poder jogar. E, num ataque de bondade inexplicável, o Duílio aceitou tudo isso. Então, nos riscos financeiros do Corinthians, um superávit um terço menor daquilo que esperava para o primeiro trimestre. O que seria de receita prevista já vai diminuir. Lógico que não vai ser esses 370 milhões, porque algum outro patrocinador vai usar a camisa do Corinthians, se bobear até uma outra casa de apostas, mas acho que não para pagar tudo isso. Lembrando que a Vaidbet foi embora por um erro da política do Corinthians, né? O Corinthians não, em nenhum momento, se mostrou preocupado em proteger a imagem da patrocinadora, e aí perdeu a patrocinadora por uma denúncia de corrupção. Né? Um intermediário que pegou esse dinheiro e repassou para uma empresa laranja de uma pessoa que mora no litoral de São Paulo, que não tem nada a ver com peixe, nem sabia que tinha uma empresa. E o Corinthians em nenhum momento buscou resolver essa situação. Buscou investigar de fato. Não houve nenhum pronunciamento do seu presidente na direção de vamos botar a polícia aqui no caso e eu quero saber o que aconteceu, porque eu sou o primeiro interessado em proteger
o Corinthians e a minha patrocinadora. Isso não aconteceu mesmo com os avisos da Vaidebet de que se não fosse explicado isso, esclarecido isso, eles perderiam o patrocínio, ou seja, perdeu o patrocínio. Então, erro da gestão atual. Isso aqui está na conta da gestão atual. Isso aqui está na conta da gestão atual. Gastou um dinheiro que não tinha e não resolveu nada. Pedro Raul não joga, Coronado, não se sabe ainda o que ele pode render, o Palácios não joga, o Félix Torres, né, nota 5, entre outras. Mateuzinho, né, contratos longos, caros. A saída do Carlos Miguel está na conta dessa. A saída do Cássio a custo zero está na conta dessa. E nas últimas horas veio essa aqui, né? O Félix Torres o Santos Laguna não recebeu uma das parcelas referente a Félix Torres e por isso a FIFA pode dar um transfer ban no Corinthians. E aí, no seu grande momento de contratação, que é o meio do ano, o Corinthians pode ser proibido de trazer novos jogadores, além de ficar com essa fama aqui, de mal pagador. Passou o ano passado inteiro sem pagar salário, né? Ficaram 11 meses sem receber salário os jogadores do Corinthians, e essa gestão acabou conseguindo resolver isso, mas já estão há 2 meses com direitos de imagem atrasados de novo. E agora também os salários dos funcionários estão atrasados. Então, o Corinthians financeiramente está quase que tecnicamente falido, porque deve o dobro do que arrecada, pelo menos até o ano passado. Esse ano deve arrecadar bem menos. Então não tem capacidade de pagar a sua dívida. É lógico que esses 2 bilhões não é... precisa pagar amanhã. Não. Esses 2 bilhões estão diluídos no tempo. Então, se bem administrada, essa dívida pode ser paga, né? Se bem renegociada, isso pode ser pago de novo. Porque o Corinthians fatura para isso. Pelo menos vinha faturando para isso. Só que a tendência é que esse faturamento caia e isso aqui, repito, é mais de 20% de toda a arrecadação do Corinthians. Eu não coloquei aqui direito de transmissão de futebol para o futuro. O Corinthians não está na Liga Forte, o Corinthians não está na Liga Forte União e nem na outra. É tanto a Liga que eu já nem sei mais, mas não está em nenhuma das duas. Nem na Libra e nem na Forte União. Pronto, lembrei. Resolveu negociar sozinho. As outras ligas já têm coisas encaminhadas, principalmente com a Globo. O Corinthians não tem nada. E é outra fundamental receita do clube. Então esses são os fatores econômicos da crise. Uma dívida enorme, um faturamento que está caindo e a gestão da dívida não está acontecendo, então as cobranças estão acontecendo, os empresários estão acionando o clube para executar as dívidas com eles imediatamente, e o Corinthians está começando a ficar sem possibilidade de gerir o seu caixa. E disto decorre todo o resto, tá? Responsabilidade das gestões passadas e desta gestão também. Por falar em política, o que está acontecendo hoje no clube é o seguinte: está todo mundo indo embora, todos os caras que apoiaram Augusto estão deixando o barco. E isso não é de graça, isso não é só por causa da Vaidebet. É muito por causa da Vaidebet também, o Rubão saiu dizendo disso, e todos os outros acabam indo no esteio de... O diretor jurídico pediu que o Augusto tomasse uma posição mais firme em relação a isso, que demitisse o seu diretor de marketing e o seu diretor financeiro, administrativo. O Augusto não fez isso. Então eles foram saindo. O Fernando estava junto com o Inquili, saiu também. O Rosalá, que foi desautorizado pelo Marcelo Mariano, que mandou um colaborador, né, da equipe, está abaixo na hierarquia do Rosalá Santoro, pagar a comissão, sem que o Rosalá desse a ordem. Ele deveria ter saído na ocasião, faz um mês isso. Ele não saiu, saiu agora. Fernando Alba saiu agora, ou seja, o presidente do Corinthians não tem condições políticas de governar e está, curiosamente, e ele precisa responder por quê, amarrado a essas duas figuras, Sérgio Moura
não se perca pelo nome, e Marcelo Mariano. E não se entende o porquê dessa lealdade, são braços direitos. Ah, mas o Sérgio Moro se licenciou, mas ele ainda dá ordem lá dentro. Ele está trabalhando de casa, mas ele ainda está. E o Marcelo Mariano está tocando o clube. Tá? Com este cenário, o que faz o resto da política do clube? Está articulando para derrubar o presidente, evidentemente. Né? São 51 assinaturas necessárias para um pedido de impeachment, segundo o Estatuto do Clube. Tem um vídeo aqui nesse canal contando um pouquinho do que é o Estatuto do Corinthians. Para quem quiser olhar, eu vou colocar o card aqui. Se conseguir, e vai conseguir, né? O Conselho do Corinthians, que pariu as duas gestões das quais estamos falando, o Grupo Renovação e Transparência e essa galera aí que veio para mudar tudo que está aí. Tudo isso foi parido pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, pelos sócios que votaram nesses caras que compõem o conselho, que formam as chapas. A política corintiana pariu toda essa situação. E aí, você corintiano tem que saber disso. A culpa não é minha, jornalista. A culpa não é do Juca Kfouri, que pegou o esquema e divulgou no seu blog. A culpa não é dos canais de televisão que estão falando mal do Corinthians. A gente está contando para você aonde enfiaram o amor da sua vida, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Não fui eu que fiz isso. É a política corintiana que fez isso. Quem fez isso são todos aqueles que elegeram a Renovação e Transparência, que aprovaram as contas destas pessoas ao longo de 16 anos e que votaram nessa galera, porque a outra opção era pior ainda. Dois absolutamente despreparados para o cargo, para aquilo que é ser presidente de um clube de futebol, nem precisava ser o Corinthians, viu? Tanto um quanto o outro não tem condições técnicas, não tem competência para assumir um clube de futebol da Série A do futebol brasileiro. Não tem. Mas esses caras que agora vão votar o impeachment do Augusto Melo, e Deus sabe quem vão colocar no lugar, vai o tal do Stabile, que é acusado de financiar a invasão do Congresso por aquele bando de aloprados lá. Não faz muito tempo. Ele vai ter que chamar outras eleições. E aí, o Deus nos acuda, a chance de voltar à turma que estava é enorme. E eles vão se apegar nesse artigo aqui, artigo 6, item B do Estatuto Social. O presidente pode ser empichado se ter acarretado, por ação ou omissão, prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. Está posto isso, é exatamente o que aconteceu mesmo. Então, normalmente, na política, vale para a política nacional, vale para uma política do clube, você arruma um motivo para derrubar alguém que não tem mais condição de governar. É o caso, o motivo está aí, então o impeachment está dado. Tá? Então esse é o risco político que o clube vive hoje. E aí a coisa vai para o campo. Quem pode já viu que o negócio vai afundar e quer ir embora o mais rápido possível. O Cássio foi o primeiro. Viu que estava sobrando tudo para ele, olhou para o horizonte e falou, a gente vai voltar a não receber salário aqui, não vão contratar ninguém, o clube está uma bagunça, nós vamos cair para a segunda divisão e eu tô aqui. E eu sou o maior ídolo do clube e estou sendo aqui perseguido, criticado, está sobrando tudo para mim, eu sou o que menos tem culpa. Quer saber? Fui! O Cruzeiro fez uma proposta e ele foi embora, tá certo. Carlos Miguel, a mesma coisa. Assumiu o lugar. Ninguém tentou renovar o contrato, ninguém fez nada. Deixaram rolar o barco. O Cássio está dando sinal que vai embora, gente. Não é esse ano, é desde o ano passado. Ninguém fez nada, nem a gestão anterior, nem essa aqui. A gestão anterior facilitou a saída desse aqui. E agora ele vai embora para a Premier League, gente. Desculpa. Qualquer jogador tem que sair imediatamente do futebol brasileiro para jogar na Premier League, porque é a Premier League. Desculpa. Se você não concorda, eu lamento, senão que você não está vendo a realidade. A realidade é essa. Ainda mais no cenário que se avizinha para o Corinthians. Há quem diga que o Fausto Vera também quer ir embora. O Corinthians, não sei se ainda está devendo para o time dele lá, para o Argentino Júnior. A torcida não gosta dele, mas mais um que vai embora. Os caras estão indo embora.
Então, pense, são 3 jogadores. Ah, o Fausto Vera é reserva, não joga nada. São 3 jogadores. Aí no meio do ano, o Corinthians vai precisar vender para fazer caixa. Quem tem para vender? Esses 3 aqui, são os melhores do time hoje. Wesley, Moscardo não joga, mas quando voltar a jogar, pode ajudar muito. E o Breno Bidon, que é a joia do momento, né? Um menino que tem muito futuro. Então, de baseada aqui, o Corinthians em agosto pode ficar sem menos 6 jogadores. Já tem um a menos que o Cássio já foi. 6 jogadores. Sem um goleiro. O Corinthians já não tem lateral, na esquerda nem na direita. O Corinthians não tem reservas para os zagueiros. O Corinthians não tem um segundo volante para revezar ali com o Bidon e nem um primeiro volante para revezar com o Ranieri, porque o Maicon tá com uma lesão de joelho. Vai demorar. O Corinthians não tem beirada pelo lado direito. O Mosquito não aguenta. E só tem o Romero, que não joga ali. O Romero joga de ponta esquerda. E saindo o Wesley, ele volta pro lugar dele. Vai faltar alguém lá do outro lado. Não tem reserva pro Yuri Alberto. Não tem reserva pro gol. O Corinthians não tem elenco. Não tem dinheiro para trazer ninguém de peso. Na zona de rebaixamento, só fez um gol contra times da Série A no ano no Campeonato Brasileiro. Um elenco desequilibrado e um treinador mediano. Não tem nada demais. Então, está contratada a queda do Corinthians para a Série B. É uma questão de tempo. Se não for esse ano, vai ser ano que vem. Mas está contratada. Isso é uma certeza. Se as coisas não mudarem, se as coisas continuarem assim. Você vai me perguntar, Marcelo, e aí? Tá bom, tudo isso você mostrou, legal, apresentação, bababá. E agora? E agora é o seguinte, a política corintiana não tem capacidade de oferecer nada melhor do que esse lixo que está aí. Nem o lixo anterior. Não tem capacidade. Não tem gente lá com capacidade política de articulação. Pode até ter gente muito boa lá dentro do conselho. Eu acredito que tenha, porque todo lugar tem gente boa e gente ruim. Mas essas pessoas boas, que têm uma cabeça moderna, que têm a capacidade de até resolver financeiramente os problemas do Corinthians, ou encaminhar isso, grandes empresários, grandes influentes na vida nacional, e deve ter muito corintiano importante na vida brasileira, como já tivemos. Fernando Henrique Cardoso, né? Grandes caras corintianos, pensadores da República, que estavam lá. E que deve ter gente assim lá. Espero eu, né? Porque senão aí não tem jeito mesmo. Mas aparentemente essas pessoas não têm capacidade de se associar em grupos fortes, porque o Corinthians foi tomado por essa galera ao longo dos últimos anos. O Corinthians tem Mané da Carne, André Negão, essa galera, né? Então, nesse sentido, o Corinthians sofre de algo que, para mim, eu já falo isso há muito tempo, é a grande praga do futebol brasileiro. É o modelo associativo de futebol. Esse modelo associativo que tem votação, que tem política. Você tá vendo aí Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, fora outros times, São Caetano, que praticamente acabou. Outros, podemos citar aí, você vai lembrar de outros, que caíram de patamar e só estão ainda por aí, porque, graças a Deus, tem uma grande torcida, todos esses que eu citei, os grandes, mas não tem mais o mesmo tamanho, talvez nunca mais tenham, por causa do modelo associativo, pelos grupos políticos que tomaram conta ali, que administraram para eles e não para o clube. Então, a saída do Corinthians não está no seu conselho deliberativo e nem no seu quadro associativo. A única saída para o Corinthians é se tornar um clube empresa, uma SAF. E aí, o Corinthians é uma marca enorme, com certeza muita gente gostaria de ter o Corinthians, mas nessa situação é um clube que vale muito pouco, né? Por tudo isso que eu acabei de dizer, ainda mais se for rebaixado, que aí cai ainda mais a receita, aí fica tudo impagável, aí é o caos completo, aí é isso aí que você pensou, né? Então, o Corinthians precisa torcer para que alguém faça uma proposta interessante e que mostre para esses conselheiros do Corinthians, né, que vivem em outro planeta, aparentemente,
de que o Corinthians, do jeito que está, não tem salvação. Ah, mas a Fiel tem 40 milhões de torcedores. Então, 40 milhões de torcedores. Beleza, vamos supor que cada um deles dê R$100. Cada corintiano no Brasil dê R$100. Vamos de novo fazer a conta de padaria aqui. R$100 vezes 40 milhões, que é o que se estima, né, de torcedores. Dá? Oh, meu Deus do céu. Dá o quê? 36 bilhões de reais? É isso mesmo? Essa calculadora minha aqui é uma bagunça. Deixa eu pegar a calculadora do computador que é melhor. Então, 40 milhões vezes R$100. Dá 4 bilhões de reais. É isso, 4 bilhões de reais. Muito bem, que eu não sei fazer conta, desculpa, gente. 4 bilhões de reais paga tudo que o Corinthians deve. Certo? Coisa linda de Deus. Ainda sobra 2 bilhões, certo? Legal. Quem que vai administrar esse dinheiro? O que garante a você, corintiano, que vai lá, faz um pix de R$100 pro Timão, o que garante a você que esse dinheiro vai ser usado para pagar essa dívida? Essas pessoas que estão no clube hoje, as que estiveram por 16 anos e que tinham condições de capturar, de captar, né, melhor dizendo, esse dinheiro da nação, da Fiel, inclusive oferecendo produtos, criando produtos e tal, né? E não fizeram. Deixaram essa dívida evoluir. Vou mostrar de novo para vocês aqui o chart, ó. Olha só a evolução dessa dívida. Corinthians, né? Não tem jeito, essas pessoas vão continuar lá. Elas não vão sair, porque quem poderia tirá-las de lá são iguais. Então, tem que vir alguém de fora que assuma o controle de uma maneira empresarial, profissional. Não é a 777, é uma empresa, alguém de verdade, sério, né? Que queira fazer do Corinthians o que é o Corinthians. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro. Então, quem tiver essa ideia vai ter um grande clube, um clube de muita capacidade de gerar recursos, vai deixar muita gente rica e vai salvar o clube da bancarrota. O Corinthians chegou, por incrível que pareça, a um cenário pior do que aquele que havia em 2007. Parabéns aos envolvidos, parabéns a todos vocês sócios do Corinthians que têm elegido, né, essas pessoas nos últimos anos para tomar conta do clube. Parabéns. Vocês são os grandes culpados. São vocês. Da mesma maneira que nós brasileiros somos os verdadeiros culpados por termos o país que a gente tem, porque somos nós que elegemos, é a mesma situação. Quem tem mandado no Brasil nos últimos anos, de parte a parte, são pessoas sem nenhuma capacidade gerencial, de nada, né? Só pensam neles. No clube é a mesma coisa, Então, o caminho é esse. Apegue-se à sua fé, corintiano, porque o ano vai ser ainda muito difícil. Só está começando, infelizmente. Obrigado a você pela audiência. Acabei esquecendo, mas, por favor, se você gostou, deixe o seu like. Foi um esforço grande para fazer essa apresentação para vocês, para clarear a cabeça de vocês e rapidamente dar o panorama. O panorama é esse. E que o corintiano tenha resiliência e muita fé para passar por tudo isso. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Toda terça-feira às 3h30 tem a live do Caçapa. E eu espero tentar tratar desse tema nas próximas edições. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.